Mais assuntos importantes aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Portaria do governo federal flexibiliza regras para viajantes que desejem entrar no Brasil. Até então era obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Agora os passageiros vão poder optar por mostrar a caderneta de vacinação ou apresentar um teste negativo para o coronavírus. Segundo a Anvisa, a medida segue recomendação da Organização Mundial da Saúde de revisão frequente das regras para o combate à pandemia. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que os países tentem oferecer alternativas aos cidadãos não vacinados. A nova regra já está valendo para os passageiros do transporte aéreo, aquaviário e também terrestre. E sobre essa medida e o andamento do combate à pandemia, vamos conversar agora com a infectologista Raquel Moarec. Doutora Raquel, boa noite, bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, boa noite, Lívia, vamos lá. O que achou da decisão, doutora, diante do quadro atual, do cenário atual da pandemia? Foi uma decisão acertada, doutora? Então, ela vem em frente ao que já tem ao resto do mundo entre os controles epidemiológicos, quando você tem diminuição do número de casos, diminuição de mortalidade, diminuição de gravidade e internações, você pode flexibilizar todo um regime de ambientes. O que é ideal é que a gente leve para vida e para nosso controle geral uso de máscara quando você tem um quadro respiratório, evite viajar, quer dizer, aquele controle e análise de risco individual. Quando você coloca o coletivo, você tem uma regra de acordo com a epidemiologia daquele país. Então, flexibilizar é o mais indicado agora, não só aqui, como em vários países que têm números adequados dos vírus. Agora, doutora, essa flexibilização do governo, atendendo a uma recomendação da Anvisa, ela vem numa esteira de uma série de outras flexibilizações que, inclusive, governos estaduais têm feito também nas suas regiões. Aqui em São Paulo, por exemplo, na semana passada, se não me engano, foi na sexta-feira, o governo desobrigou o uso de máscaras no transporte coletivo. Nesse caso, em que há uma grande aglomeração, a decisão também foi acertada? Era o momento de se fazer essa flexibilização? Então, é que quando você põe uma regra global e coletiva, você tem que ter um controle muito bom e epidemiológico de diminuição da transmissão, que seria o controle das taxas de transmissão de cada município, cada estado e como o país como um todo. O que precisa ter em vários ambientes coletivos é o controle do ar, é o controle da entrada e saída de ar daqueles ambientes, que é melhorar a qualidade a gente fala das trocas do ar dentro do ambiente. Isso para evitar não só o Covid, como tem varíola, como tem outras infecções respiratórias que pegam em ambiente muito mais coletivo e de aglomerados. E orientar a população da etiqueta respiratória. Evitar os transportes, evitar quando você tem algum quadro, isso é o correto e que já tinha na época da gripe em 2009, que não permaneceu e não vingou, né, que seria o controle individual, e fazer e combinar com as orientações e manutenção da orientação. Então, ambiente coletivo, melhorar a qualidade do ar, orientar as etiquetas individuais e cada indivíduo gerenciar o seu próprio risco, do que você fazer um ambiente mais coletivo. Então, eu acho que, controlando a epidemiologia, você restringe de novo. Não tendo mais o controle, números aumentados, você pode diminuir, mas orientando. Pois é, aproveitando que a senhora falou da gripe, doutora, a senhora imagina que a tendência agora é que a Covid passe a ser tratada como uma doença, como outras doenças respiratórias que circulam, como a gripe, por exemplo, que ela deixe de ser vista ali como algo mais grave, uma doença que assusta, como assustou e deveria ter assustado mesmo no começo da pandemia, naquele momento mais grave, quando a gente ainda não tinha vacinação. Agora que os casos são leves também, graças à vacinação, depois do início da campanha, os casos que continuaram acontecendo passaram a ser muito menos graves do que aqueles que tínhamos no começo, as mortes foram reduzidas bastante, de uma forma bastante significativa. A senhora imagina que agora, diante dessa nova situação, de um momento em que a doença, quando se manifesta, é mais leve, em que as mortes são raras, a senhora imagina que a Covid passe a ser tratada como uma outra doença, como uma gripe, por exemplo?
Olha, ela é um vírus que a gente fala um pouco mais indolente e ela faz uma abordagem sindrômica. Igual a gripe, na época, eu acho que não tão igual, mas sim, ela diminuiu a sua virulência, a diminuição da sua transmissão a gente aumenta o número de vacinação, mas ela ainda é grave nos imunossuprimidos, nas pessoas não vacinadas, nas pessoas com perda imunológica, que acontece com as pessoas mais idosas que não sustentam uma resposta imunológica. Então, ela não vai ser tão igual a uma gripe, ela vai ser um pouco mais sindrômica e ainda com quadros de gravidade em alguma certa população por períodos. E ela permanece. A gripe, antigamente, a gente tinha um período maior, que seria o período, né, que a gente fala outono e inverno. Essa, ela dura outono, inverno, verão, então ela não tem essa separação por períodos. Então, ela ainda é um pouco mais grave, por isso que ainda há manutenção da pandemia global, mas a gente espera que ela não faça outros níveis de mutação e volte a piorar os quadros. O Brown tocou no assunto da vacinação, doutora, e eu quero seguir nesse tema ainda com a senhora. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 91% da população brasileira já está vacinada com a primeira dose e quase 86% da população está completamente vacinada. Esse completamente vacinada, é bom que a senhora esclareça a nossa audiência e a nós também, quer dizer que a pessoa tomou só aquela primeira e a segunda dose, as duas doses do esquema principal, seria isso, né? Da dose completa. Hoje, a preconização é ter a terceira dose e, se possível, a quarta dose. E pacientes imunossuprimidos, tem pacientes que já estão tomando a sua quinta dose por falta de resposta imunológica, principalmente os pacientes oncológicos, hematológicos, as pacientes transplantados e bem pacientes que tenham apresentação de alguma imunossupressão que não seja só oncologia, mas que tenha uma imunodeficiência primária, são indicados a você tentar a manutenção de vacina para tentar uma resposta imunológica nessas pessoas. Então, ainda temos um ganho, quer dizer, temos uma diminuição, temos uma resposta, temos toda uma resposta que a gente conseguiu no país com diminuição dessa mortalidade, mas tem ainda baixa resposta em uma certa população de risco no nosso país ainda. E como é que vai ser daqui para frente a vacinação, doutora? Já se sabe com qual frequência a gente vai ter que tomar vacina? Vão ser campanhas anuais? Qual vai ser o intervalo entre as doses das vacinas? Eu espero a entrada, que já está sendo feita, a vacinação com a mutação Ômicron, né? E aí você tem uma adaptação dessa vacina para melhorar a resposta sustentada de acordo com o nível de mutação. Então, a vacina ainda liberada no nosso país ainda é a vacina com a cepa de Wuhan, aquela cepa inicial de 2020. A gente precisa ter uma atualização das vacinas, né? Já está liberando a entrada na Anvisa da vacina agora da Pfizer, que tem uma atualização com a dose com a mutação da Ômicron. Isso ajudaria a manter uma resposta sustentada melhor. Nós estamos agora num período que as pessoas estão com resposta imunológica, porque tiveram Covid recentemente, até maio, e tem uma vacinação adequada. Então, nós estamos passando por aquele momento muito bom, onde temos muito pouco caso com uma resposta espontânea e uma resposta vacinal associada. Quando você muda agora a vacina, que você tem essa resposta também com as mutações, ajudaria melhor e diminuir mais a transmissão cruzada ainda. Para a gente fechar, doutora, falar um pouquinho da vacinação infantil contra a Covid, como ela está sendo encarada aqui no país, como ela está evoluindo, quero as impressões da senhora, e parece que a Anvisa ainda analisa o pedido que foi feito pela Pfizer para que a vacina possa ser aplicada em crianças, em bebês, a partir dos 6 meses. E em que pé que está esse processo e se essa vacinação, ainda mais cedo, é bem-vinda para controle da pandemia aqui no país? Quanto mais pessoas vacinadas, independente da faixa etária, melhor é. É claro que nós temos que ter a segurança dessa vacina, principalmente nas faixas etárias menores. Mas está sendo liberada porque ela já é feita em outros países, em faixas etárias
bem acima de 6 meses, acima de 2 anos, dependendo de alguns países, ela é bem variada, mas com toda eficácia e toda segurança, com controle, né, que a gente fala de avaliação de resposta colateral a elas. E no país, a nossa vacinação, ela é adequada, só que ainda tem uma baixa adesão das crianças na vacinação. Não só contra a gripe, não só contra a polio, que nós vimos agora, que nós estamos em queda, né? Estados Unidos apresentou já um caso espontâneo num estado onde teve polio, principalmente não em uma criança não vacinada. Então isso é muito grave quando a gente começa a ter a volta de doenças em crianças, quando a gente poderia prevenir. Então, os pais precisam acreditar que as vacinas são eficazes e têm segurança para os seus filhos. E pode confiar na vacina, seja ela qual for por faixa etária. Ok, essa a infectologista Raquel Moarec. Mais uma vez, doutora, obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.